Fala, irmãos e irmãs, aqui quem fala é o Bruno São Paulo e hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês que eu tenho fé que Deus vai falar com vocês através desta palavra que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17, que diz assim: Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozar. A palavra do Senhor, ela fala sobre os ricos, mas essa também a palavra serve para nós, porque Deus, ele tem que ser o centro da nossa vida, certo? Deus, ele tem que estar em primeiro lugar. Em primeiro lugar vem o Senhor e depois vem as demais coisas. E no meio desse contexto da nossa vida tem o dinheiro. O dinheiro é fruto do nosso trabalho, a gente corre atrás, a gente busca ali o dinheiro para a gente quitar as nossas responsabilidades, pagar nossas contas, comprar os nossos mantimentos, água, luz e as demais coisas. Porém, até aí tudo bem, mas o porém, quando a gente coloca o dinheiro acima de Deus, quando a gente coloca a nossa esperança acima do nosso Criador. E essa busca incessante pelo dinheiro, essa busca desordenada pelo dinheiro, além da medida, isso acaba nos fazendo muito mal. Quando a gente tem aquela riqueza e quando a gente se apega e coloca o coração naquela riqueza, naturalmente, se a gente não vigiar, a gente acaba deixando Deus de lado. E é isso que entristece o coração de Deus. A questão da relação sua, minha, com Deus, é em relação da prioridade. Aonde a gente está colocando a nossa prioridade? Se é em Deus ou se é no dinheiro? Aonde a gente está colocando a nossa confiança? Se é em Deus ou é em dinheiro, ou é no dinheiro? Porque quando a gente coloca a nossa dependência, a nossa confiança no dinheiro, a gente não está tomando uma decisão sábia, porque o dinheiro, nesse mundo que a gente vive hoje, o dinheiro ele é muito cíclico. Porque hoje a gente vive num modelo de sociedade onde tem governanças, onde tem instabilidade social, financeira, na área econômica. E então é muito cíclico, é muito incerto esse meio financeiro, esse meio do dinheiro. Porém, o Senhor não tem nada incerto. Com o Senhor não tem nada cíclico. Com o Senhor é sim, sim e não, não. Com o Senhor é firmeza. Então, quando a gente coloca a nossa prioridade em Deus, a nossa dependência no Senhor, a gente não corre perigo. Ao contrário do dinheiro, que a gente corre perigo com o dinheiro. Com o dinheiro a gente pode se frustrar. Com o dinheiro a gente pode quebrar. Agora, com o Senhor, não. Quando a gente deposita nossa confiança no Senhor, a gente pode estar sem dinheiro, mas a gente se sente cheio, porque o Senhor é conosco, porque o Senhor ele é tão poderoso, o Senhor ele é tão extraordinário, que o Senhor é poderoso para fazer às vezes uma pessoa que não tem dinheiro ter mais paz interior, ter mais tranquilidade na cabeça do que uma pessoa que tem muito dinheiro. Porque é a presença do Senhor que traz abundância ao nosso coração. Às vezes a gente se engana achando que a abundância, que prosperidade se trata do dinheiro, se trata da presença do Senhor. Porque por isso a palavra fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas o Senhor nos acrescentará. Quando a gente coloca o Senhor em primeiro lugar, as demais coisas o Senhor traz. Se a gente busca o Senhor em primeiro lugar, o Senhor sabe que a gente precisa do dinheiro para pagar as contas, do dinheiro para comer. O Senhor sabe que a gente precisa de roupa para vestir. O Senhor sabe que a gente precisa de roupas quentes no frio. Então, a gente buscando ao Senhor em primeiro lugar, botando a nossa esperança no Senhor em primeiro lugar, as demais coisas o Senhor supre. As demais coisas o Senhor supre. Se a gente deposita a nossa esperança no Senhor, o Senhor abre a porta de emprego para suprir nossas necessidades secundárias. Se a gente deposita a nossa confiança no Senhor, o Senhor faz a gente viver coisas que a gente nem imaginava viver.
Veja que interessante, eu acho muito interessante a história de Salomão, porque quando Deus perguntou a Salomão o que ele queria, Salomão falou que queria sabedoria. Deus ele se maravilhou tanto com essa resposta de Salomão, que além de dar sabedoria a Salomão, deu muitas riquezas e muita prosperidade. Ou seja, Salomão colocou em primeiro lugar as coisas de Deus naquele momento, e as demais coisas o Senhor ele acrescentou, as demais coisas o Senhor deu a Salomão. Então a gente tem que ter muito cuidado da forma como a gente administra o nosso dinheiro. A gente tem que governar o dinheiro, não o dinheiro governar a gente. Porque quem rege a nossa vida é Deus, não é o dinheiro. Então, muito cuidado com a ganância, muito cuidado com a ambição. Busque conhecer ao Senhor, porque é a palavra do Senhor que liberta, é o conhecimento das coisas do Senhor que nos transforma. Busque conhecer ao Senhor, busque colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida. E eu tenho fé, e eu creio que as demais coisas o Senhor acrescenta. As demais coisas o Senhor faz. Então, muito cuidado com o dinheiro e busca o Senhor. Coloque Deus em primeiro lugar. Vamos colocar Deus em primeiro lugar, porque o mais Ele fará na sua vida. Agradeço aqueles que chegaram até aqui, aqueles que gostaram, compartilha, curte, comenta. Isso ajuda muito esse início do canal. E que Deus abençoe muito a sua vida e a vida de sua família. Até a próxima.